Olá, meu nome é Maiara Folco, sou jornalista convidada do Grupo Impacto de Comunicação para conduzir as entrevistas com os pré-candidatos nas eleições municipais 2024. Hoje, nós recebemos aqui no nosso estúdio o ex-prefeito de Matozinhos, Antônio Divino, do PSDB. Muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui. A primeira pergunta é sobre a sua história. Quem é você? Pai, avô? Conta um pouco da sua trajetória política. Boa tarde, Maiara. É um prazer estar aqui. Nós vimos aí esse trabalho do Grupo Impacto com muito respeito, porque é um grupo muito competente. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade em aceitar esse convite, quando nós sabemos que é um grupo que presta um trabalho de comunicação muito relevante ao Vetor Norte. Daí a nossa satisfação de estar aqui. Bom, o Antônio Divino é essa pessoa que despido de qualquer máscara, de qualquer vaidade. Nós temos uma vida muito participativa em Capim Branco, duas cidades, né? Eu nasci na cidade de Capim Branco, onde também eu fui prefeito. Tivemos uma história muito bonita lá, fui fundador e provedor do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, lá de Capim Branco, por 27 anos, né? Tivemos uma história muito bonita ali, uma cidade que eu fui vereador aos 18 anos de idade, e mais tarde, aos 33 anos, fui prefeito. Então, depois transferimos para Matozinhos. Aliás, nossa história com Matozinhos é desde a infância, né? Eu estudei em Matozinhos, primeiro, segundo grau, depois eu fui trabalhar, eu fui ser professor também lá na cidade de Matozinhos. Como advogado, advogo há 45 anos em Matozinhos. Então, nós temos aí esse vínculo, né, com a cidade de Matozinhos, afinal, toda a região aqui, nós estamos numa região que as pessoas se conhecem, né? Todos muito próximos, nós somos muito próximos um do outro, e isso faz com que a gente convive de uma forma diretamente com todos. Hoje, próximo a completar 70 anos de idade, sou pai de 4 filhos, 5 netos, né? Já temos aí uma família já, graças a Deus, a gente agradece a Deus que o nosso bem maior é a nossa família, né? Minha esposa Margarete, que comigo divide essa atenção à nossa família, nosso bem maior. A gente faz um monte de coisa na vida, mas não pode distrair daquele bem que Deus te constituiu para você, que é a família, né? Então, nós temos aí essa história em Matozinhos de 2 mandatos como prefeito. Fui prefeito de 2013 a 2016, 2017 a 2020. E tenho um agradecimento especial à população de Matozinhos, que me ajudou, abraçou o meu projeto, né? Ninguém faz nada se você não tiver anuência, o compartilhamento das pessoas, destinatárias das suas ações. E o povo de Matozinhos, eu quero aqui registrar esse agradecimento, essa gratidão acima de tudo, porque nós tivemos dificuldades extremas. Era uma cidade que vinha de um passado muito longo sem realizações, e nós mostramos que era possível fazer, mas nós precisávamos dessa participação de todos, né? E conseguimos deixar um legado, temos ali uma história que eu espero ter oportunidade de passar durante a nossa fala aqui, parte dela. O senhor, pela própria fala, deu para perceber, né, que tem uma longa história na política, nos 2 municípios, foi prefeito de Matozinhos 2 vezes, e o que foi feito, o senhor ficou satisfeito, e o que ainda falta fazer? O que o senhor acha que ainda precisa melhorar na cidade? Isso até que me motiva, né, colocar o nome novamente. A gente que, depois de 8 anos administrando uma cidade, você, naturalmente, as forças vão se esvaindo, né? Então, a gente acha que a missão está cumprida, não quero mais envolvimento, mas quando a gente é lembrado novamente e você verifica que é a possibilidade que você tem de completar aquilo que você não conseguiu fazer, porque é impossível você achar que esgotou todos os sonhos, né? Porque os sonhos são ilimitados, mas os recursos são limitados, né? São finitos. Então, a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Embora me vejo assim
como um político que tem uma história um legado muito grande numa cidade. Eu vejo assim, e quem me fala isso é a população de Matosinhos. Nós tivemos, há mais de 40 anos atrás, um prefeito Surábio Drummond, que deixou uma grande história, e o povo de Matosinhos fala que depois do Ábido Drummond, da história do Ábido, é a minha agora. Então, isso é muito gratificante, a gente ver que, de certa forma, nós correspondemos às expectativas de um povo. Mas, para mim, eu fiquei devendo. Tanto é que eu estou voltando, né, com estou voltando como pré-candidato e voltando como prefeito, é para ter a oportunidade daquilo que nós não conseguimos fechar, né? Uhum. E entre as coisas que nós gostaríamos em sendo eleitos, né? A gente quer deixar um espaço muito bacana para a juventude. A Arena da Juventude vai ser uma prioridade para o nosso governo, e também nós temos alguns bairros que não têm infraestrutura nenhuma, bairro que estava com problema judicial, que esses problemas já foram em parte solucionados. Nós vamos ter possibilidade de trabalhar lá dentro para dar qualidade de vida àquela população. Pessoas que acreditaram na nossa cidade, pessoas transferiram para lá, criaram suas famílias e precisa de ter atenção do poder público, como os outros que já estão há mais tempo. Uhum. Todos os pré-candidatos que nós entrevistamos por aqui, nós tocamos em assuntos importantes dos municípios, assuntos relacionados à educação, ao transporte público, à saúde, porque são as preocupações, são essas as preocupações da população. Como que você avalia, por exemplo, a saúde nesse momento no município? É uma demanda ilimitada, né? A saúde, nós avançamos bastante nos governos anteriores, nós estruturamos a rede de atenção básica, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que são as unidades básicas, o Centro de Especialidades Médicas, laboratório, fizemos a unidade de urgência e emergência, que é a UPA, 24 horas. Então, estruturamos bem a atenção básica e a urgência e emergência. A atenção hospitalar, nós ainda temos uma demanda grande, que precisamos de ter uma atenção especial para que o cidadão sinta seguro, né? Você tem uma porta de entrada, você tem todo um caminho para o cidadão sentir que ele está protegido. Então, precisamos de melhorar nisso que já fizemos? Precisamos. Pequenos retoques, porque nós temos uma rede bem estruturada da atenção básica. Claro que precisa de, talvez, criar mais uma unidade de PSF, porque quando a população cresce muito, você tem que fracionar, porque não consegue dar o resultado que a gente deseja. Mas digamos que a base está pronta. Agora nós temos que avançar na serviço de imagens, eu acho que é fundamental. Nós precisamos de cuidar da pessoa, desde a concepção, né, desde da atenção à gestante, continuar investindo nos cuidados do neonatal. Isso é de extrema importância para nós termos uma população mais sadia lá na frente, né? Nós precisamos de investir nas especialidades médicas. Hoje ninguém pode ficar aguardando a doença para amanhã. Os processos de agravamento são muito céleres, então nós precisamos de investir nas especialidades médicas, principalmente, mas, principalmente, melhorar a atenção hospitalar, porque se a pessoa precisa de fazer uma cirurgia, ela precisa de hospital, não é da UPA, né? Ela precisa de hospital. Então, e fazer esse arranjo regional, né, na nossa micro-região, em que cada um dos municípios tem foco, tem uma identidade. Nós precisamos de fortalecer isso, porque nós não podemos ter todos os serviços em Matosinhos, todos os serviços em Pedro Leopoldo, em Lagoa Santa, não. Cada um tem que desenvolver naquilo que pode atender a micro-região e todos se sentirem protegidos. Quer ver um exemplo? CTI. Nós podemos ter um CTI em cada uma unidade de tratamento intensivo em cada cidade? É impossível. O custo é altíssimo, né? Até porque nós não estamos dizendo que toda a população vai para o CTI, né? Sim. É um número
por amostragem, vamos assim dizer, percentual pequeno que precisa de CTI. Então, se tem um CTI em Lagoa Santa, um exemplo, ele atende toda a região. Agora, precisa de ter esses instrumentos bem firmes para que nós não tenhamos problema de vagas, né? Sim. Nesse caso da saúde, a gente sabe que é tripartite, né? Tem Sim. responsabilidade dos entes todos. E o senhor falou especificamente da relação aí entre os municípios, né? Como que o senhor enxerga esse diálogo? Nós estamos falando aqui, representando o Vetor Norte, que são muitos municípios importantes, né? Da região metropolitana. Como que o senhor enxerga a importância desse diálogo a partir do momento que for eleito, independente de qual partido o outro prefeito que é da sua cidade vizinha será? Nós temos um instrumento que nos une, né, no Vetor Norte, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né? Intermunicipal de Saúde e Políticas Públicas, multifinalitário, que cada cidade da nossa região, do Vetor Norte, partícipe dele, né? Então, através do consórcio, é que nós fazemos toda essa discussão. E lá dentro, não interessa qual partido que elegeu em Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Vespasiano, São José da Lapa, Capim Branco, Confins, não interessa qual... Ribeirão das Neves também faz parte do nosso consórcio, e ele ganhou uma identidade muito forte na região, CISREC, e essa discussão é toda feita através do consórcio, que é dirigido por um prefeito, né? Cada ano elege um dos prefeitos consorciados para dirigir e compõe a diretoria. Então, é um instrumento de realização de política de saúde e outras políticas públicas, ele é multifinalitário, que nos ajuda muito. É uma ferramenta extraordinária e acho que o consórcio, ele, além de nos unir, unificar a nossa linguagem, né? Ele nos aproxima muito, muito mesmo, e facilita as coisas. Ele hoje faz licitações globais para as cidades todas, então é uma ferramenta importante. Uhum. E esse diálogo também, o senhor acredita que é muito importante com esses prefeitos, uma vez que a gente está vivendo um momento no país que a gente está muito dividido, né? Essa questão da polarização política no governo federal, em outras esferas. Você acha que isso impacta na eleição agora em outubro e isso de alguma maneira interfere ali no diálogo entre essas lideranças? Eu não vejo que interfere nas eleições municipais, porque o cidadão do município ele não quer saber quem que é direita, quem que é esquerda. Ele olha o nome do cidadão. Ele não pergunta nem qual o partido que nós estamos concorrendo. Ele foca no nome. Esse aqui eu conheço, esse aqui eu quero ser meu representante. Então, nas eleições municipais, com raras exceções, né, estou falando assim, com base na minha cidade, mas com raras exceções, essa discussão, esse divisionismo, né, que nós estamos, se é que tem essa palavra, que nós estamos verificando aí na sociedade brasileira, eu acho que não se repete a nível de município. Acho que não. E depois, sendo eleito, né, cada um que foi eleito, muito menos ainda a convivência entre os prefeitos, os governantes aqui do Vetor Norte, independente do consórcio. Eu falo isso com experiência de quem já viveu 3 oportunidades, né? Como prefeito de Capim Branco, que é uma cidade bem pequena, como prefeito de Matozinhos, que é uma cidade pequena, mas tem um potencial econômico maior. Nós sempre relacionamos muito bem e não vimos essa dificuldade entre os prefeitos do Vetor Norte de trocar ideias, de sentar, de conversar, de um ir levar o problema dele na prefeitura do outro para aprender como que o outro está. Porque os problemas são os mesmos, só muda de endereço, né? São os mesmos. Então, nós não temos essa dificuldade. E todos se conhecem, né? Com raras exceções, mas as lideranças, por exemplo, de Vespasiano, nós conhecemos, de Lagoa Santa, de Pedro Leopoldo. Eu não teria dificuldade nenhuma de conviver com qualquer uma das correntes que vierem a ser eleito. Em eu sendo eleito, eu não teria nenhuma dificuldade, porque a gente já tem esse respeito um com o outro, né? Uhum. E acho que nós, essa identidade do Vetor Norte, nós temos uma identidade. Se você pegar as pessoas do Triângulo Mineiro, você vai ver que essa é a característica do Triângulo Mineiro.
do sul de Minas e do norte de Minas, enfim. A única região que demorou um pouco mais para ganhar essa identidade, nós fazemos todos parte da região metropolitana, mas dentro da região metropolitana tem o sul, nós estamos aqui no extremo norte da região metropolitana e com características. Se você for olhar, as nossas características, as nossas populações são muito idênticas. Os costumes, os problemas, a culinária, enfim, nós nos identificamos em tudo. Então, é um povo muito unido, as lideranças também têm que ser unidas, né? O senhor encerrou um mandato e agora passou um tempo e está Isso. retomando aí a possibilidade de ser prefeito novamente. Durante esse período de intervalo que o senhor não esteve à frente da prefeitura, conseguiu acompanhar os avanços e também os problemas do município? De que forma? A gente acaba que nós somos o mesmo grupo, né? A atual prefeita nossa em Matosinhos, ela foi minha vice, uma pessoa muito querida por todos nós, uma mãezona, uma pessoa de um coração extremamente generoso. Então, nós fazemos parte de um grupo em que, ainda que eu não tenha nenhum envolvimento com a prefeitura, não trabalho na prefeitura, eu fui candidato a deputado estadual nas eleições de 2022 e não tenho, assim, uma interferência direta na prefeitura. Mas eu posso dizer a você que a prefeitura continua sendo uma grande prestadora de serviço público, na saúde, na educação, na área social, a prefeita lá vai muito bem. Eu vejo que ela está avançando, Matosinhos não perdeu de forma nenhuma, pelo contrário, eu digo que nessas áreas assim de cuidado com as pessoas, né? Ela continua dando aí um show como mãe, né? Ela tem esse coração de mãe. Eu tenho aqui na minha lista de perguntas mais uma que inclusive entra nesse assunto, que é o seguinte, a seguinte pergunta: o senhor ajudou a eleger a sua sucessora para a prefeitura de Matosinhos, a prefeita Zélia Pezzini. Pezzini, isso. Exatamente. Um mandato que foi bem tumultuado, alvo de 2 CPIs na Câmara Municipal. O que o senhor acha que aconteceu? Por que chegou nesse ponto? Eu vejo que, por nós estarmos completando 12 anos de mandato, né, 8 que eu fiquei, 4 da prefeita Zélia, a oposição naturalmente quis desqualificar a prefeita, naturalmente para atingir o ex-prefeito Antônio Divino, que já desde meados do governo da Zélia, ela já entrou falando que ela não iria para a reeleição. Ela já entrou sem compromisso de ir para a reeleição. E desde meados do governo, logo passadas as eleições de deputado, meu nome começou a fluir naturalmente. Então a oposição quis atingi-la com 2 CPIs, um processo de cassação de mandato, impeachment, com o único objetivo, atingir o Antônio Divino. Mas isso não foi muito, a meu ver, a oposição calculou mal, porque não deu, atrapalhou muito o governo Zélia, não vou negar que ela não teve um ambiente favorável de fazer o trabalho que ela veio fazer, porque isso tira... hoje a Câmara tem um poder extraordinário, né? Isso tira o foco dela passou a ser defender, mas não atingiu o ex-prefeito Antônio Divino. Essa é uma coisa que você gostaria de deixar separado? Sim, acho que é importante nós dizermos, isso é que eu aproveito para agradecer muito à população de Matosinhos, que souberam separar perfeitamente o trabalho de Antônio Divino, a responsabilidade de Antônio Divino e o governo Zélia Pezzini, que é um governo honesto, não tem nenhuma desonestidade. Se tivesse, eu não estaria defendendo de forma nenhuma. Eu defendo o certo, o justo, mas não podemos dizer que essa fúria da oposição em cima dela foi em razão de malfeitos, meramente políticos. Inclusive, o processo de cassação de mandato, a petição, falou que não tinha nenhum crime a ser apurado, que o crime é político. Ou seja, eu não gosto do prefeito, está 12 anos no poder esse grupo, eu vou tirar de qualquer forma. Esquece que o dono do poder é o povo, né? Quem tira é o povo. Esse argumento de 12 anos no poder, ele vale para você, para dizer que tem experiência, que vai poder ajudar, mas também vale para a oposição, para aquela conversa de precisamos mudar e essas coisas todas.
Para deixar a mensagem para as pessoas que estão assistindo, por que que depois de 12 anos que o grupo político está no poder, ele merece mais uma chance de mais 4 anos de mandato? O que o senhor teria a dizer sobre isso? Mais tempo para fazer mais coisas? Eu sou a favor da renovação, eu não sou um dia eu coloquei meu nome como renovação, né, vinha de um processo. Só que nós temos que renovar com qualidade, com experiência, não é renovar para piorar. Nós temos que renovar com pessoas com currículo, pessoas com experiência, com expertise em administração pública. Nós não estamos falando de uma brincadeira, um brinquedinho de menino. Nós estamos falando de uma cidade. Isso é como um transatlântico. Se fizer manobras muito radical, vai afundá-lo. Se for um Boeing aí carregando um 700 passageiros, tem aviões que carregam até mais que isso, se fizer uma manobra fora do plano de voo, ele vai cair. Então, nós estamos defendendo que mais um mandato, o quanto o povo de Matosinhos quiser, se coloca o nome, né? Ninguém ganha, ninguém salta a janela, toda a população quem vota, né? Se a população entender que a nossa experiência pode conduzir por mais 4 anos para fazer aquilo que a cidade ainda reclama. Matosinhos é uma cidade que, apesar de ter avanços, mas tem muita coisa lá por fazer. Nós não podemos julgar como se fosse que tudo tivesse resolvido. Eu mesmo acabei de dizer, nós temos bairros inteiros sem infraestrutura nenhuma, que foram feitos em governos passados aí e que veio a ação na justiça, porque nós temos uma lei federal que fala que o loteador é obrigado a fazer a rede de drenagem, base, iluminação, água e luz. Então não é só ir lá, abrir ruas, colocar água e luz e está resolvido. E, infelizmente, nós tivemos administrações que pecaram por isso. E agora está lá para resolver. Enquanto a justiça não se pronunciou, e essa sentença saiu recentemente, vai impondo o empreendedor a fazer essas benfeitorias, mas aí já nos dá a possibilidade, já nos dá a possibilidade de fazer uma conciliação no Tribunal de Justiça. Para quê? Para o município assumir essas obras e cobrar do loteador. Sim, Né? é muito importante. Atender o cidadão, cuidar do cidadão. Porque a pessoa, para ter satisfação na sua rua, no seu bairro, ele tem que ter a possibilidade de chegar na casa dele, com qualquer que seja o tempo, na chuva ou no tempo seco, e acessar a sua garagem com o seu carro. E nós temos rua lá que o cidadão não consegue chegar com o seu carro na garagem em período chuvoso. É muito triste. É um problema que se repete em várias cidades da região metropolitana, né? Não só Matosinhos. E muitas vezes o que a gente percebe é que o morador da cidade acaba indo para a cidade apenas para dormir, é uma cidade dormitório, e ele vai procurar oportunidades em outras cidades da região metropolitana que ofereçam emprego e uma infraestrutura melhor. Como atrair investimento para o município e atrair grandes empresas para postos de trabalho? O que o senhor pensa sobre isso? Essa tem uma expertise que foi uma marca do nosso governo. Nós deixamos a cidade de Matosinhos, em 2021, no 6º lugar no CAGED nacional na geração de empregos formais. Nós trouxemos uma grande empresa italiana, que fez uma fábrica moderníssima, um grande empreendimento. Nós trouxemos inúmeras outras empresas, tipo Isocaldi, CAGED, Mecânica Xavier, DESA, FNR, a Procer, fabricante de tijolos refratários, enfim. Matosinhos, uísque, nós temos até destilaria de uísque, a Lamas, lá no Distrito Industrial. Então, essa é uma experiência que nós adquirimos e que vamos colocar isso novamente em prática, porque cuidar do mercado de trabalho é cuidar do futuro dos nossos jovens, dar oportunidade. Não adianta nada nós darmos cursos disso, daquilo, outro, daí a pouco adquire a idade de ingressar no mercado de trabalho e vai ser mais um nas listas, entregando currículo lá fora. É muito mais fácil ele conseguir aqui na sua cidade um trabalho para começar a ingressar na carreira. E eu valorizo isso muito, porque um dia eu tive meu primeiro emprego, aos 17 anos de idade, e que mudou minha vida. Por isso que eu valorizo muito, e nós vamos continuar
atraindo emprego através do Distrito Industrial 2. O Distrito Industrial 1 em Matosinhos está completo, não tem mais condições de colocar empresas. Já começamos o Distrito Industrial 2 com a Fassa Bortolo, essa italiana, ela é âncora no Distrito Industrial 2, e nós vamos agora, de fato, tornar isso uma realidade através de uma parceria público-privada. O município não tem mais aquilo de desapropriar uma grande fazenda e dar terreno. Hoje não existe isso mais, né? As terras ficaram muito caras e nós temos outras ferramentas. A parceria público-privada é um exemplo, né? O particular, o privado entra com a terra, porque ele tem a terra, a administração pública entra com a infraestrutura, a gestão principalmente, né, como uma agência reguladora. E o interessado, aquele que vai vir, ele já vai encontrar a terra preparada para ele, com energia elétrica, com gás, para ele fazer o empreendimento dele, por um preço assim, que comporta no orçamento da empresa. Claro, nós vamos ter que ver o balanço da empresa para ver quanto que ela tem condições de pagar o privado, né? Que também não podemos dar prejuízo, mas nós não vamos deixar uma especulação, porque se fala em muitos milhões, e a terra ela tem que ter utilidade. Não adianta ficar lá com 1 milhão de metros quadrados de terra sem utilidade. A terra só é importante para construir uma casa, para plantar algo, para construir uma indústria, enfim, ela tem que ter uma utilidade, porque ela não pode ficar aí sem retorno nenhum, né? Então, a nossa ideia de investir aí no Distrito Industrial 2. Então, Antônio, nosso tempo está acabando e agora, com esses minutinhos finais que nos restam, gostaria que você aproveitasse esse momento para conversar com a população de Matosinhos sobre os seus planos e a expectativa aí para os próximos meses. Primeiro, eu acho que eu tenho uma relação muito direta com a população de Matosinhos. É uma população que me acolheu desde ainda muito menino. Então, conhece a nossa história. Eu escrevi essa história em Matosinhos. Ninguém jamais vai conseguir desconstruir essa história que nós escrevemos juntos com o povo de Matosinhos. Quer seja como gestor público, como educador, como profissional do direito, enfim, como cidadão que vive naquela cidade, com a minha família. Matosinhos é a nossa casa comum. Não vai aparecer nenhum semideus que vai resolver os nossos problemas sem trabalho. Eu quero convocar que cada cidadão que fizer essa opção pelo nosso nome nas próximas eleições, que esteja disposto a trabalhar junto conosco, não só pagando impostos, mas trazendo ideias boas. Nós vamos a campo, nós vamos conversar com cada cidadão na sua casa, na sua rua, no seu bairro, para nós recebermos essas boas ideias, que quando a gente conversa com o cidadão, a gente recebe boas ideias para que nós possamos fazer aquilo que melhor atenda aos anseios, melhor atenda às expectativas de cada um, os sonhos, reafirmando. Os sonhos são ilimitados e os recursos finitos, mas nós vamos dinamizar, nós vamos multiplicar esses recursos com boa gestão para nós fazermos o melhor para a população do Matosinhos, com a experiência de quem já passou 2 mandatos na prefeitura, que temos mais de 10 anos como gestor no governo federal. É uma experiência que nós temos que vai fazer a diferença aí nos próximos anos, se assim a população de Matosinhos entender oportuno e Deus nos permitir. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela sua presença, Antônio, e boa sorte. Obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você consegue assistir a entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube e os melhores momentos estão nas nossas redes sociais. Grupo Impacto de Comunicação, a mídia do Vetor Norte.